Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar desse mega lançamento que é Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, que foi lançado agora em junho pela Companhia das Letras e é um daqueles livros que você vai sentar e devorar. Ele já começa extremamente impactante, já começa com um assassinato, mas um assassinato extremamente cruel e extremamente sangrento. Mas ele tem uma coisa bem peculiar. O rosto das vítimas foi pintado de preto. Totalmente de preto. Como se fosse para apagar a identidade dessas pessoas. A gente começa o livro acompanhando a Vitória, é uma menininha de 4 anos de idade, que tá super feliz porque acabou de ser o aniversário dela, então ela tem os presentes, foi tudo maravilhoso, foi uma festa de princesa. E no meio da noite ela começa a ouvir gritos, e gritos da mãe dela, e conversas, e ela a princípio acha que é o irmão discutindo, porque deve ter levado bronca e tudo. E ela acaba saindo do quarto pra ver o que tá acontecendo. Quando ela sai, ela é agarrada pelo irmão pra que ela se esconda, porque alguma coisa tá muito errada acontecendo. E aí o irmão resolve que vai descer pra pegar o telefone e chamar a polícia. Mas sabemos que não é isso que acontece, porque senão não teríamos enredo para essa história. E aí, quando ela finalmente sai do quarto da onde ela estava escondida, ela encontra os seus pais mortos e o nosso querido assassino parte pra cima dela, mas por algum motivo que a gente não sabe, ele deixa ela viva. Lógico, não completamente ilesa, mas viva. E aí a gente acaba essa introdução, então, tipo, não tem spoiler, porque é a introdução do livro. E aí, 20 anos depois, começa realmente a nossa história. E a gente acompanha a Vitória, agora uma mulher de 24 anos de idade, cheia de traumas, cheia de problemas, cheia de sequelas daquela noite. E ela é uma garçonete, sem perspectiva de futuro nenhum. Ela não suporta contato físico, ela não compartilha nada da vida dela, ela faz terapia desde do dia do assassinato, praticamente, e ela não consegue quebrar algumas barreiras, e isso vai impedindo com que ela viva. Aí o Dr. Max, que é o psiquiatra dela, resolve então falar pra ela que tá na hora dela começar a ter amigos. E é numa dessas que ela conhece o Arroz. E acaba se tornando amiga dele, mas de um jeito ainda muito sutil. Ela não se abre completamente, né? Ela não conta nada a respeito da vida dela, ele só sabe o nome dela. Não sabe onde ela mora, nunca foi na casa dela, nem nada disso. E eles têm uma maneira bem peculiar de se divertir, né? Aos domingos eles saem e vão pelas ruas do Rio de Janeiro, visitando apartamentos que estão à venda ou para alugar, desde que ainda tenham moradores lá dentro. É como se ela quisesse ver a normalidade das pessoas através desses apartamentos, como é a vida e tudo, porque é uma coisa que na cabeça dela ela nunca vai ter. Então, a gente vai acompanhando todo esse desenrolar, as sessões de terapia dela, o trabalho dela, a gente acompanha as visitas dela, a única pessoa da família viva, que é a tia Emília, e vamos acompanhando e vamos vendo o desenvolvimento dela. Até que um belo dia, ela chega em casa, a porta do apartamento dela tá arrombada, e ela acha que foi assaltada e tudo, e na verdade não tá faltando absolutamente nada, nem o Abu, que é o ursinho de pelúcia dela, que é um símbolo da infância, que foi a ele que ela ficou agarrada durante todos os acontecimentos trágicos da família. Só que ele tá todo preto, e ele é branquinho. E no quarto dela tem uma pichação escrito "Vamos brincar". Aí ela entra em desespero, porque ela acredita que é o próprio assassino, né, o Santiago, que voltou e tá atrás dela. E ela acaba
ficando trancada no apartamento durante alguns dias, até que o psiquiatra resolve ver se tá tudo bem com ela, porque ela não atende telefone, ela não apareceu mais nas sessões, ela não foi trabalhar. Bom, ela parou a vida inteira. E aí ele vai até lá e ela conta o que aconteceu. Então ele convence ela de ir à delegacia e lá começa ao desenrolar dessa história realmente, porque algumas coisas começam a sair um pouco do normal. Ela, como odeia a polícia, ela acaba não acionando a polícia nos momentos em que ela deveria, inclusive ela vai visitar o pai do Santiago para descobrir o que aconteceu com ele depois de todos esses anos, se ele tá vivo, se o pai sabe onde ele tá, e o pai não sabe onde ele tá, não sabe o que aconteceu com ele. Mas depois que ela sai da casa do pai dele, uns dias depois, o Átila, que é o pai do Santiago, acaba aparecendo morto. E aí tudo leva a crer que o Santiago voltou. E então ela começa a entrar em um leve desespero, ela começa a regredir. Ela começa a não conseguir mais compartilhar a vida dela como ela estava começando a compartilhar. Não com Arroz, mas com o Jorges, que é um escritor que fica sentado no café todos os dias e a tarde inteira, e ela acaba meio que se afeiçoando a ele. Aceita sair no encontro e as coisas vão se desenrolando numa boa, mas, como nem tudo são flores, nós estamos falando de Rafael Montes. Depois que ela começa a se envolver com Jorges, a vida dela degringola completamente. Ela começa a voltar a hábitos antigos que ela já tinha superado. Começa a ficar cada vez mais fechada no mundo dela. Ela acaba descobrindo coisas sobre o Jorges que deixam ela com a pulga atrás da orelha. E como ela é uma pessoa que não tem traquejo social nenhum, ela não pergunta, ela tira as próprias conclusões e ela age sobre impulso sempre. Ela não tem um meio termo, é como se ela não tivesse saído da infância, então ela simplesmente age, ela não pensa. E vai indo até o final culminar numa coisa que, gente, juro pra vocês, durante a leitura, eu tive 3 suspeitos. Um eu descartei muito de cara, mas os outros 2 ficaram sempre martelando não, mas esse é o Santiago, não, esse é o Santiago. E eu fiquei o tempo inteiro tentando encontrar quem é o Santiago, mas, gente, de verdade, mesmo que eu tivesse descoberto, que não foi o caso, porque a gente fica o tempo inteiro sendo jogado de um lado pro outro, meio tipo bola de ping-pong mesmo neste livro. E quando a gente descobre quem é, dá tipo um... Mano, como eu não percebi isso antes? E, gente... o que eu posso dizer? Se vocês leram Suicidas e vocês leram Jantar Secreto, vocês sabem do que eu tô falando. Porque ele sabe muito bem como fazer isso, como levar a gente pra um caminho e no final das contas virar isso tudo e mostrar uma coisa que a gente não tinha enxergado em nenhum momento, e você termina e fica, meu pai amado, como assim? Por que eu não enxerguei? Por que eu não vi? Por quê? Simples. Olha, leiam. Realmente, se torcer, sai sangue. Sai sangue deste livro, se você torcer. Não se engane pela capa fofinha. Não se enganem. Porque sai sangue desse livro. E é um livro maravilhoso. Ele entrou pros favoritos da vida, certo? Pretendo reler algumas vezes ainda pra conseguir captar coisas que eu não captei e entender as pistas que foram deixadas, que eu deixei passar. Mas é uma trama muito bem escrita. Os personagens são desenvolvidos de uma maneira belíssima. Quando a gente vê, a gente acha que vai ser tudo muito, muito clichêzão, e na verdade não é. Eles têm várias camadas e tem vários segredos que são descobertos ao longo da narrativa. E cada segredo que é revelado, você fica mais desesperado pra saber qual é a relação desse segredo com tudo. E quando tudo é exposto pra você, e você começa a entender por que tudo aquilo aconteceu, quem são os verdadeiros culpados de tudo aquilo ter acontecido, você perde o chão.
e você chega à conclusão de que a humanidade, sim, o ser humano é podre. E a gente sempre tem que ficar com o pé atrás em tudo, porque a podridão vai sair sempre do lugar que a gente menos espera. E vai fazer com que você se frustre de uma forma gigantesca. E ele mostra isso aqui muito bem. E você desacredita do final, de verdade. Eu voltei pra ler o último capítulo mais uma vez, pra que eu conseguisse assimilar tudo aquilo. E a hora que a ficha caiu de verdade, eu fiquei... Mano, como assim? É simplesmente inacreditável. E ele mostra aqui também que as suas atitudes, independente do que forem, vão sempre impactar a vida de outras pessoas e a gente não tem o menor controle sobre como essas pessoas vão reagir ao que você fez, ao que você falou e a como você falou. Então leiam. Ele traz, além de ser um ótimo livro de suspense, ainda vai trazer algumas reflexões para sua vida, certo? Então é isso, gente. A gente se fala no próximo e